Boa noite a todos que nos assistem aqui no Facebook. É uma honra o prestígio de todos. E hoje, para conversarmos sobre essa importante instituição, essa importante carreira jurídica e essa importante função pública que é exercida pelos promotores de justiça, temos então aqui o Ministério Público e o Estado brasileiro. E nada melhor do que um profissional de alto gabarito, comprometido com a instituição e com a sociedade, que nem o Dr. Leonardo Chin Lopes. O Dr. Leonardo Chin Lopes é promotor de justiça da Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Osório, é graduado pela Universidade Católica de Pelotas, possui pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação do Ministério Público, é pós-graduando em Direito Ambiental e Urbanístico, também pela Fundação do Ministério Público, atuou nas promotorias de justiça de Rosário do Sul, Farroupilha, Rio Grande, Tramandaí, Terra de Areia e Osório, e realizou diversos plenários do Tribunal do Júri em diversas comarcas pelo estado do Rio Grande do Sul. Dr. Leonardo Chin, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje para compartilhar os seus conhecimentos, enfim, sua vivência, a sua história dentro da instituição, e o senhor está com a palavra. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo. Fiquei muito feliz com o convite. E para mim é muito tranquilo e é muito gostoso falar sobre o Ministério Público, porque é uma instituição que eu já estou dentro da instituição há 17 anos como promotor de justiça e antes disso mais 2 anos como assessor. Então, quando eu recebi o convite e eu procurei me informar sobre o que nós íamos conversar hoje, falei, não, é sobre a tua história, né, dentro da instituição, explicar o que é o Ministério Público. Eu fiquei muito tranquilo, porque, como eu brinquei contigo, dá para ficar falando aqui sobre a instituição, sobre os casos, sobre as dificuldades, sobre as coisas boas, por muito tempo. Então, fiquei muito agradecido pelo convite e espero que a gente tenha um bom papo nessa noite. Com certeza. E já adiantando, a todos que nos acompanham há algum tempo, sabem que posteriormente essa live estará disponível lá no canal do YouTube, Descomplica Direito, e também no formato podcast no Spotify, também no Descomplica Direito. Doutor, me conte primeiro qual a sua relação com o direito, como que o senhor ingressou na carreira jurídica. Bom, lá o Leonardo, né, jovem, estudante, como é que o senhor ingressou nas ciências jurídicas? Como é que foi esse primeiro passo? Uhum. Isso é fácil de responder porque meu pai é juiz, né? Então eu tive dentro de casa um exemplo muito próximo, né? Do que era bom e das dificuldades. Enfim, eu tinha uma vivência, né? O meu pai costuma contar que logo que eu nasci, ele foi juiz em Santa Vitória do Palmar e ele não tinha uma residência quando ele chegou para alugar, para morar, então a gente ficou durante algum tempo morando numa peça anexa ao fórum, né? Então eu até já morei dentro de um fórum, né? Então começou cedo o meu contato, digamos assim, a minha vivência com o mundo jurídico, né? Mas eu costumo dizer também que, claro, depois cresci, né, fui para o colégio, estudei. Quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu resolvi, pelo menos na minha época, hoje eu acho que está um pouco diferente isso, mas na minha época eu acho que 70%, 80% do pessoal que entrava para cursar o direito, pelo menos dos jovens, né, claro, tinha muito já adulto, né, de mais idade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, e muitos dos meus colegas tinham 18, 19, 20 anos. E essa galerinha mais nova, todo mundo queria entrar porque queria ser juiz, né? Naquela época. Hoje eu não sei como é que está. Claro, os que já eram adultos, os que já estavam dentro
dentro do mercado, digamos assim, de trabalho, claro, tinham outras motivações, queriam advogar, já estavam envolvidos com alguma coisa que levasse a advogar, mas quem queria carreira pública queria ser juiz. Né? E eu não era diferente, até porque eu tinha essa experiência dentro de casa e eu gostava do que eu via. Eu via que meu pai trabalhava muito, né? Durante muito tempo, muitas vezes eu assistia a audiências, né? Porque a mãe estava trabalhando, não tinha com quem deixar, às vezes tinha uma audiência ou duas e eu acabava assistindo algumas audiências, né? Eu tenho relatos que eu me lembro hoje me lembro hoje muito como se fosse ontem, digamos assim, né? Memórias muito vivas, né? De casos, assim, embora já faça muito tempo, né? Mas do meu pai fazendo perguntas e o réu ali respondendo e o advogado fazendo perguntas. Então eu entrei na faculdade querendo ser juiz, né? Eu me formei e fui fazer a escola da magistratura, né? E aí entra uma coisa curiosa, que foi na escola da magistratura que eu conheci melhor o Ministério Público. Então, esse teu convite hoje para falar, e eu já falei outras vezes sobre sobre a carreira do Ministério Público, é muito importante porque eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que não tenha mudado muito. Eu entrei na faculdade sem saber o que era o Ministério Público, sem saber o que o promotor fazia. Né? Quando a gente entra jovem numa faculdade, que foi o meu caso, a gente geralmente sabe o que o juiz faz, mas às vezes a gente não sabe nem o que o advogado faz. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, pode parecer estranho, mas o que a gente menos sabe é o que o advogado faz. Né? A gente pensa ali que o advogado está só ali para defender bandido, para entrar com... A gente não sabe o que é a vida de um advogado quando entra na faculdade. Né? E muito menos de um promotor, de um defensor, ou outras carreiras públicas de Estado, um procurador de Estado. É uma confusão, eu tinha uma confusão na cabeça, o que faz um procurador de Estado, um procurador da República? Pô, tanto procurador, o que tanto procuram, né? Advogado-geral da União, advogado disso, advogado daquilo, né? Carreira pública, um monte, assim, né? Um monte, a gente ficava meio perdido, assim, né? Então é muito importante esse teu papo aí que tu tem que tu teve com o Emerson, tu teve com o Fábio, né, da Defensoria, juiz, porque é legal levar isso para quem está ingressando, para quem está estudando, ou até mesmo para quem está formado. Eu, depois de formado, tenho dificuldade, e até hoje tenho dificuldade, às vezes, de saber o que faz qual é a diferença do advogado-geral da União para o procurador disso, né? A gente se atrapalha às vezes, não precisa ter vergonha de dizer, porque é muita carreira pública. Verdade. Então, eu entrei querendo ser juiz, e logo ali adiante, fazendo ajures, fazendo sentença e conhecendo melhor, daí tive aula com bons promotores e procuradores, eu peguei o gostinho do Ministério Público. Logo em seguida eu passei para assessor do Ministério Público, que é uma carreira muito legal, né? A minha esposa é assessora do Ministério Público, eu tenho excelentes amigos que são assessores, eu fui assessor durante 2 anos, e lá eu me apaixonei pelo Ministério Público. Né, lá eu vi que era o que eu queria ser, eu estava preparado para passar num concurso maior, né, tanto que eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses como assessor, e aí no ano seguinte eu passei para juiz e passei para promotor, e acabei optando pela carreira do Ministério Público. E como é que o senhor se preparou, doutor? O senhor se formou ali dentro, acredito, 5 anos e meio, né? Como é que foi esse preparo para a carreira pública? O senhor já teve esse histórico, o senhor já tinha o histórico da magistratura ali na sua vida, mas como foi a preparação do Leonardo para, então, ingressar nessa carreira? Bom, como eu entrei na faculdade muito cedo, né, isso não é uma coisa boa, né? Todo mundo fala, que legal, tu entrou na faculdade super cedo, conseguiu se formar cedo. Eu me formei com 22 anos, né? E isso não é uma coisa boa porque a gente não está maduro ainda, né? A maioria das pessoas, não vamos generalizar, né, mas a gente não tem ainda uma maturidade para enfrentar um mercado de trabalho como tem que ser, ainda mais eu que queria concurso. Eu nunca quis advogar, né, nada contra advogar, eu advoguei, inclusive, né, mas eu não queria, não era o que eu gostaria, eu tenho que empreender, o advogado tem que empreender também, né, e eu queria uma carreira pública. E na faculdade, eu tive muita facilidade, né, da metade em diante da faculdade eu comecei a trabalhar também, mas eu comecei a faculdade só estudando,
né? Então eu não estudei muito durante a faculdade. Eu nunca peguei um exame, sempre passei por média, sempre fiz muito bem a faculdade, mas eu tive facilidade. Só que aí quando eu comecei a escola do da escola da magistratura, que eu aí resolvi me dedicar à vida de concurseiro, digamos assim, aí só um pouquinho. O negócio eu levei de barbada essa faculdade, né, porque eu consegui, né, levar de barbada, mas agora o bicho vai pegar. E aí eu me dei conta que eu precisava estudar e estudar bastante. Né? Eu tinha 22 anos, eu passei para promotor com 29, né, foram 7 anos até eu ser promotor. Mas com 24 eu passei para procurador do município de Pelotas, né, que eu já estava estudando. Durante a faculdade eu trabalhei na faculdade, fiz estágio no fórum. A preparação para o concurso, sendo mais objetivo na tua pergunta, a preparação para o concurso ela é uma coisa muito exaustiva. Né? A carreira de concurseiro, digamos assim, é muito exaustiva. Ela demanda uma dedicação exclusiva. Eu consegui trabalhar e estudar, né, porque eu já trabalhava dentro da instituição, né, consegui trabalhar e estudar, mas eu tinha que me dedicar muito mesmo. Né? Hoje em dia está muito fácil por causa da internet. Na minha época, eu morava em Pelotas, eu era procurador do município em Pelotas, mas quando eu me formei na faculdade de Universidade Católica de Pelotas, e depois de formado eu precisei me mudar para Porto Alegre. Né, alugar apartamento, criar uma vida em Porto Alegre para cursar cursos preparatórios. Hoje em dia, isso é o que mais tem para vender pela internet, cursos bons, né? Sei de muitos cursos bons que a gente pode estudar de casa. Né? Então eu fazia curso e estudava de tarde. Fazia curso de manhã e estudava de tarde, 8, 9 horas de estudos diários. Né? Até passar no meu primeiro concurso, que foi para procurador do município. Aí trabalhava... Quando eu era procurador do município, o meu turno de trabalho era das 7 da manhã à 1 da tarde. Eu chegava em casa, almoçava, dava uma dormidinha, porque eu acordava cedo para ir trabalhar. Né? Antes das 3 eu estava estudando e estudava até as 9 da noite. Isso não estava me preparando para concurso nenhum, eu não estava inscrito no concurso. Né? Quando eu me inscrevia em concurso, aí eu geralmente estudava 8 horas por dia. Né, 7, 8 horas por dia. E foram muitas decepções, assim, muito concurso que eu fiz, que eu levei muita porrada em concurso mesmo, assim, né? Eu tenho histórias, assim, que eu não sei se cabem no nosso papo, mas de rodar na prova de sentença para juiz em Santa Catarina, que era a última etapa, depois tinha mais uma, mas ninguém rodava, né? Precisava tirar 5, eu tirei 4,97. Né? Ali eu voltei para Pelotas com uma mão na frente e outra atrás, porque eu tinha pedido demissão do cargo de procurador do município para estudar para essa prova de sentença. Né? E precisava tirar 5, tirei 4,90. Então, ser concurseiro exige muita dedicação. Existe a questão emocional, um preparo emocional muito, muito forte, porque tem que estar preparado para rodar muito. Eu falo que eu passei para juiz e para promotor no mesmo ano, né? E é verdade. 2 anos antes eu passei em 9 ou 10 concursos bons, acabei optando para assessor do Ministério Público, mas antes disso eu levei muita porrada. Juiz federal, eu fiz 3 ou 4 concursos para juiz federal e eu nunca passei da primeira fase. Né? O primeiro concurso eram 120 questões, eu acertei 30. Eu achei que eu estava bombando, achei que eu era o cara, né? Fui lá, acertei 30 questões, e pensei, meu Deus do céu, vou ter que estudar pra cacete agora, vai ser brabo, né? E é isso, cara, tem que estudar e tem que ter um emocional muito forte, né? E onde o senhor foi mais distante para realizar uma prova? Eu cheguei a me inscrever no concurso de juiz de Mato Grosso do Sul, acabei não indo na época. Né? Um colega de aula que estudava comigo na Júris passou e hoje é juiz lá até hoje. Né? Eu sou há 17 anos promotor, ele já é juiz há 21 anos. Né? Mas eu tinha, na época, um sonho, um desejo muito grande de ser juiz em Santa Catarina. Eu fiz 3 concursos para juiz em Santa Catarina. Um eu rodei na primeira prova,
Eu fiz 2 concursos para juiz de Santa Catarina. Um eu rodei na primeira prova, um eu passei na primeira, passei na segunda e rodei na sentença, né? E para promotor aqui no Rio Grande do Sul, eu passei no 3º concurso também. Juiz, eu passei no 3º concurso também. Então, eu rodei em 2 para juiz, rodei em 2 para promotor, eu rodei em 2 concursos para juiz em Santa Catarina, rodei no concurso de promotor em Santa Catarina, que eu acho que foi a prova de concurso mais difícil que eu fiz. Procurador da República, nunca passei da primeira fase. Juiz federal, nunca passei da primeira fase. Compensação, passei em vários concursos, não de cargos políticos, que a gente fala, né? Cargos de juiz, promotor, né? Defensor eu rodei também, na segunda etapa daí. Então, eu tô contando isso porque precisa ter um preparo emocional, né? Mais longe que eu fui foi Santa Catarina, né? Eu nunca quis me distanciar muito daqui, minha vida sempre foi aqui, sempre minha família era daqui, nunca quis me distanciar muito, achava que eu tinha condições de ser promotor ou juiz aqui, que eram os 2 cargos que eu mais almejava, né? E assim, uma coisa que é bastante... o primeiro concurso desses que a gente passa é o que a gente escolhe, né? Eu tive essa possibilidade, tive essa chance e passei nos 2 concursos, mas se eu passasse primeiro, o de promotor acabou antes. Eu acho que se o juiz tivesse acabado antes, hoje eu seria juiz, entendeu? Porque todas as carreiras são dignas, né? Defensor público, advogado, seja público, seja particular, o juiz, o promotor, todas essas carreiras são muito dignas, são muito gostosas, e a gente tem que estar preparado para se adaptar, né? O concurseiro que quer passar numa carreira pública tem que estar preparado para se adaptar e para gostar, e para extrair o que essa carreira tem de melhor, né? Todas têm. E o doutor Leonardo, quando iniciou lá, passado o concurso, enfim, todo aquele período de apresentação de documentos, tudo mais, a posse, então, promotor de justiça. Como é que foi esse início, a comarca? Como é que foi isso? E que bom que tu perguntou, cara. Isso é a coisa que mais dá, é a coisa mais gostosa de falar sobre isso, né? Porque imagina assim, eu era assessor do Ministério Público em Novo Hamburgo na época, né? Isso foi 2002, né? Eu passei no concurso em Novo Hamburgo e era assessor do Ministério Público lá. Passei no concurso e assumi lá em 2002. 2003 abriram os concursos para juiz e promotor. Eu já estava só escolhendo esses 2, não queria fazer mais nenhum. Já estava calejado, né, de rodar em tanto concurso. O assessor do Ministério Público era um cargo que eu estava muito feliz, muito feliz. Era um cargo bem remunerado, era um cargo que eu não tinha uma responsabilidade da porta para fora da instituição, né? A minha responsabilidade era da porta para dentro, então eu estava muito feliz, mas aquele ano de 2003 abriu o concurso para juiz e para promotor, e eu pensei, bom, esses 2 eu vou fazer. E aí comecei a me dedicar, comecei a estudar bastante, durou todo o ano, saiu o resultado, passei no concurso, saiu o resultado em outubro, dia 21 de outubro eu fiz a prova oral, e depois, acho que foi no início de novembro, fiz a prova de tribuna. E aí passei na prova de tribuna, que eu saí da prova de tribuna, o meu chefe, que era promotor, hoje em dia ele é corregedor do Ministério Público, ele saiu da prova de tribuna, eu falei, tá, e aí, cara? E ele falou, não, cara, tu passou, não precisa esperar seu resultado, já vai sair para comemorar hoje porque tu passou, eu acompanhei várias provas de tribuna, cara, tu falou, foi sensacional, velho, né? Tu vai passar com 8, 9, não tem problema nenhum, vai comemorar, né? E 3 dias depois saiu o resultado, realmente tinha passado. E aí vem a parte legal, assim, porque eu estava muito feliz no cargo que eu estava ganhando relativamente bem, eu tinha minha vida, tinha meu apartamento, tinha meu carro, tava legal, trabalhava 8 horas por dia num ambiente de trabalho super bom, e aí só iam me nomear para promotor em março, né? Então era um misto de assim, agora eu posso aproveitar durante os 4 meses ainda, né, essa estabilidade, saber que logo ali adiante eu tô assumindo o cargo que eu sempre quis, né, e então, e que eu sei que depois que eu assumir vai ser pancadaria, depois que eu assumir vai ser complicada a coisa, né, então eu tive uns 3 ou 4 meses ali para relaxar, né, imagina se tu tinha estudado o ano inteiro, e de muita dificuldade no final ali, eu estava estudando 13, 14 horas por dia, eu tirei férias, tirei licença, tirei tudo,
era uma coisa assim absurda o que eu estava dedicado, estudando. E aí eu tive 3 ou 4 meses ali para relaxar e botar a cabeça no lugar e assumir na comarca. Quando eu cheguei em Rosário do Sul, quando saíram as comarcas, né, no curso que a gente faz lá, um mês e meio antes de assumir, eu comecei um curso na procuradoria, e aí lá pela metade, já estava recebendo como promotor, já era promotor, só que não estava nas comarcas ainda. E aí lá pelo 5º ou 6º dia sai a lista das comarcas, né? Então na minha turma foram 72 promotores, né, que passaram, uma turma bem grande. Eu estava em 5º lugar, né? Então eu era o 5º a escolher, né? Então para mim foi fácil, eu falei com o primeiro, falei com o segundo, falei com o terceiro, com o 4º colega, perguntei qual dessas vocês vão querer, né? Eles já escolheram a 5ª, aí eu fiquei com aquela, né, com aquelas outras todas para escolher. Fui o 5º a escolher, escolhi Rosário do Sul, né? Uma comarca da qual eu tenho excelentes recordações, memórias, assim, nossa, foi muito bom ter começado lá, o povo acolhedor, e a gente chega na comarca, eu cheguei com 29 anos, já com uma bagagem boa, porque eu era assessora, já sabia, né, o que fazer e também o que não fazer, né, porque a gente aprende não só as coisas boas, as coisas ruins também, né, e então já cheguei assim com um pouco de conhecimento, com uma segurança um pouco maior, a comunidade me acolheu muito bem, e aí sentar a bunda na cadeira e trabalhar, né, saber que o cargo de promotor é um cargo que hoje ainda tem, e isso é muito bom, né, isso é um cargo que detém ainda muita credibilidade social, né, na época já tinha isso, e os promotores, eles têm que ter essa noção, né, tem que ter essa noção da responsabilidade que eles têm de atender bem as pessoas que procuram, de trabalhar nos processos sabendo que pode modificar aquela situação na prática, aquilo ali não vai ser um processo a menos na pilha, né, mas que se dedicar àquele processo sabendo que pode fazer a diferença naquilo ali, né, nos inquéritos. Então assumi já com essa noção, né, que eu já tinha, e foi muito, muito gostoso, foi muito bom ter começado numa cidade pequena, onde eu fiquei por 2 anos, né, respeitei muito a cidade me respeitou bastante também. Dificuldades, né, dificuldades sempre tem, de relacionamento, dificuldades de enfrentamento de questões, né, enfrentamento do que está errado, vai mexer no que está errado, vai ter muita gente que não vai gostar, né, e aí tem represália, a gente vê isso em nível macro hoje, né, com essa questão política nacional, mas em nível micro também é bastante complicado. Mas é gostoso, são desafios que a gente tem que estar preparado para enfrentar. E a atuação do promotor de justiça, porque isso é importante, depois a gente vai passar por um outro questionamento, mas o que faz um promotor de justiça para que o pessoal que não é do ramo jurídico, ou que seja do direito, mas que não entenda ainda o que o promotor faz, né? O que é a atuação do promotor de justiça? Bom, eu não quero ser teórico aqui, né, mas eu vou só dizer que a instituição do Ministério Público está lá na Constituição, lá começa no artigo 127, né, como uma das funções essenciais da Justiça. Né? Então ela está ali do lado do Poder Judiciário, né, ela não faz parte do Poder Judiciário, não faz parte do Poder Executivo, ela é uma função essencial à Justiça, está lá no capítulo da Constituição que inaugura o artigo 120, que é inaugurado pelo artigo 127. Né? Bom, tá, mas o que é isso, né? O que é uma função essencial da justiça? Bom, isso começou há muito tempo atrás, e eu prometo que eu não vou ser muito teórico aqui, só para dar um iniciozinho, né? Começou há muito tempo atrás, quando se descobriu que o juiz que julgava, ele não podia também acusar, né? Tem um seriado do HBO, que é o Roma, né? E isso é muito legal. Quando eu faço júri, eu falo muitas vezes, quando vem a calhar, eu falo desse episódio, desse seriado Roma, que eu recomendo muito, é do HBO. O juiz, ele não pode ao mesmo tempo acusar e julgar. Por quê? Porque o juiz, ele tem que ser imparcial. No momento, isso nós estamos vendo agora o juiz Sérgio Moro sendo julgado pelo STF essa semana, né? E muito do que eu estou falando e muito do que eu estou pensando se aplica a isso aí, embora eu não queira entrar nessas questões polêmicas, né?
Mas o juiz ele não pode acusar porque ele se torna parcial, né? E isso acontecia no passado, né? O juiz ele acabava reunindo nele, na figura de juiz, todas essas funções, né? Então acontecia o fato, a pessoa, isso a gente já viu em filmes, né, em seriados, a gente assiste, a pessoa lá que vai falar com o rei ou com a rainha, que está na função de magistrado também, aconteceu isso, nos Vikings eu vi isso, no Game of Thrones eu vi isso, eu assisto seriado, adoro seriado, em vários filmes a gente vê isso, né? A pessoa chega lá com a reclamação, né? Então chega lá, o vizinho aqui matou meu gado aqui, roubou meu gado, então deu em cima da minha mulher, né? Chega lá com a reclamação pro rei, pra rainha, né? O rei e a rainha acusa e julga, e se bobear já executa também, né? Então, com o passar do tempo e com a evolução da sociedade, se verificou que o juiz ele não podia, o juiz fosse o rei, né, que o rei assumia essa função de magistrado, né, que para o juiz ficar imparcial, ele precisava se distanciar daquelas partes que estavam reclamando, né? Ele precisava ouvir quem reclamava e precisava ouvir quem era o reclamado, quem tinha que se defender. A partir disso, se criou a necessidade de um órgão isento que fizesse, às vezes, de acusação, né? Já estou dando um salto, né, na história, né? Com a evolução da sociedade, o juiz não podia acusar e, ao mesmo tempo, julgar, né? Porque ele perdia a isenção. Se ele está acusando a pessoa de praticar o crime, como é que ele mesmo vai julgar o que ele está acusando? É óbvio que ele vai condenar. Então, nós precisamos, então, de um órgão que acuse. E daí sai a primeira função, a função mais clássica do Ministério Público, a função mais clássica do promotor, que é o titular da ação penal. Então, o que faz um promotor? Voltando agora, prometi que eu ia ser breve, acho até que eu me estendi um pouco. O que faz um promotor? Bom, classicamente, o promotor acusa, né? Essa é a função mais clássica, a função mais inicial, né, do promotor de justiça. O promotor de justiça é aquele profissional que integra a carreira do Ministério Público, né, que vai levar ao conhecimento do Poder Judiciário uma acusação, uma denúncia, né? Aconteceu um crime, né, na sociedade, né? Esse crime vai ser levado ao conhecimento do promotor através de uma investigação policial. O promotor vai pegar aquela investigação judicial e vai acusar o autor daquele fato-crime. Essa é a função mais clássica de um promotor de justiça. A conformação constitucional do Ministério Público a partir de 1988, principalmente, ela deu muito mais abrangência à instituição, tornando o Ministério Público, além do fiscal do ordenamento jurídico, né, também trouxe para dentro do Ministério Público uma atuação também trouxe de defesa dos interesses e direitos coletivos, né? Os direitos difusos, a gente chama, o teu canal é Descomplicando o Direito, né? A gente brinca que tem os direitos difusos, né, do qual o Ministério Público é titular também, a gente ajuiza muitas ações civis públicas, a gente pode conversar sobre isso, a gente chama de direitos confusos, né? Porque quando a gente vai estudar os direitos difusos, que são os direitos coletivos, coletivo lato sensu, coletivo estrito sensu, os direitos individuais homogêneos, eu estou tendo uma interrupção aqui, quando a gente fala dos direitos difusos, a gente brinca que são os direitos confusos, porque é uma grande confusão mesmo. Porque também o Poder Judiciário está muito preparado para julgar aqueles direitos individuais, o direito de um contra o outro, né? O aluguel que deixou de ser pago, a pensão que deixou... tem alguém passando aqui atrás. Está de aniversário, meu filho, hoje. Parabéns! Obrigado. Pode fechar a porta. Então, essa conformação constitucional que veio em 1988 trouxe para o Ministério Público também funções de titular de interesses coletivos, né? Então o Ministério Público atua na defesa do meio ambiente, atua na defesa do consumidor, na defesa do idoso, na questão que hoje em dia, nossa, não preciso nem comentar na questão da saúde pública, né?
que a gente está atuando de uma forma bastante diária nessa questão da pandemia, né? Não é a minha área, mas eu atuei substituindo o promotor titular no mês de fevereiro. Nossa, questões envolvendo vacinação, questões envolvendo aglomerações, né? Todas essas questões que envolvem a pandemia, agora as promotorias que cuidam da saúde pública estão até o pescoço, né? Envolvida com reclamações diárias. Então, o promotor ele vai atuar no seu dia a dia em questões que envolvam direitos coletivos, né, que são os direitos difusos e os direitos coletivos. A questão é um meio ambiente, o direito a um meio ambiente sadio, né, está lá na Constituição, é um direito nosso e das futuras gerações, o meio ambiente sadio. Isso é o promotor do meio ambiente que faz, né? Os direitos atinentes à infância e à juventude, né? Também são direitos coletivos que são tratados por promotores que atuam na defesa das crianças e dos adolescentes, que é um cargo também que eu ocupo lá na promotoria de Osório, né? Então a gente faz investigações dentro do Ministério Público, né, que são os chamados inquéritos civis, né? Para ser bem prático para quem está ouvindo, assim, vou pegar da minha área, tá? Vou pegar a questão de um dano ambiental. O direito a um ambiente sadio é um direito difuso, é um direito que a todos pertence, né? Então, se chega lá para mim uma denúncia, se chega lá para mim uma reclamação, né, de que está havendo uma intervenção numa área de preservação permanente, que por lei não pode, ou seja, estão construindo sem licença ambiental na beira de um rio, ou houve um desmatamento, né, alguma coisa assim, isso, como ofende o meio ambiente, isso tem um interesse coletivo envolvido, se instaura uma investigação, né, uma investigação dentro do Ministério Público, se apura a responsabilidade daquilo, e aí lá o Ministério Público acusa, né, voltando um pouco a essa função mais clássica, né, acusa, mas aí seja na área penal, seja na área civil, entra com o processo. Hoje em dia está muito em voga a questão da conciliação, né, então, também antes de entrar com uma ação judicial, se busca também um acordo, né, nós fazemos os TACs, né, que chamam os termos de ajustamento de conduta, né, para também se buscar uma composição, né, dessas situações sem ser necessário levar ao Poder Judiciário. Podemos desdobrar isso em diversas questões, né? Mas basicamente o que o promotor faz é isso. Ele hoje é um defensor, né? Não quero complicar aqui com a função defensor-promotor, mas ele atua na defesa dos interesses coletivos. Tanto que a minha promotoria de justiça é a promotoria de justiça da defesa comunitária, né? Defesa de interesses da comunidade, interesses coletivos. É muito comum as pessoas chegarem na promotoria pedindo atendimento, e muitas vezes o atendimento que elas buscam são de direitos individuais, né? Então a pessoa procura lá, por exemplo, o meu vizinho está fazendo barulho, né? Tem um bar do lado da minha casa, está fazendo barulho. Esse barulho incomoda só a ti ou incomoda a coletividade como um todo? Se incomoda só a ela, é um direito individual, direito de vizinhança, né? Encaminhamos para a defensoria, para o advogado, né? Questão de pensão alimentícia, o pai não está pagando, a mãe não está pagando, né? É um direito individual, encaminhamos para o advogado, para a defensoria, que aí cuida dos direitos individuais. Então, o promotor vai atuar onde for verificada a existência de um interesse coletivo, basicamente. Doutor, antes de continuarmos, vamos passar aqui pelos comentários, pessoal. Claro. Assistir, né? Porque, olha só que interessante, o senhor já deu uma pincelada da função originária do Ministério Público, que é a da acusação, aí o desdobramento com a Constituição Cidadã para essa defesa de direitos difusos e coletivos, e trazendo essas outras peculiaridades atinentes ao Ministério Público. Depois a gente vai entrar assim, de fato, o que é o Ministério Público, porque às vezes né, há uma confusão aí entre Ministério Público e Defensoria, mas depois. Vamos para os comentários, então. Primeiro comentário ali. Carlos Spencer, boa noite, ótimo tema. Boa noite. Foi minha estagiária. E olha a continuação. Parabéns por mais uma live, meu amor, doutor Carlos Eduardo Martinez, e excelente presença, doutor Chim.
Um beijo, amor, obrigado por estar nos assistindo e também pela intermediação junto ao doutor Xi para que viesse, então, a participar. Eu queria mandar um abraço para a Carla e para a Maria Helena também. Grandes pessoas, guardo as duas no meu coração, que gosto muito das duas. E mais adiante vai ter o comentário da doutora Helena também. Ah, bom, que bom. Maria Júlia Bestete Lemos, boa noite. Boa noite, Maria, obrigado por estar nos assistindo. Minha estagiária também, muito querida, excelente estagiária. André Martinez, minha mãe, obrigado por estar nos assistindo, está nos prestigiando aqui. Agora vem um comentário da dona Helena. Prestigiando meu genro Carlos Adoro, obrigado, dona Helena. E meu ex-chefe, doutor Leonardo, tema que fez da minha vida por 26 anos. A dona Helena recentemente se aposentou. Se aposentou merecidamente, descansando. Um beijo a ela, um beijo a minha mãe também nos assistindo, a família, né, doutor? Família. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Doutor Matheus Pereira, boa noite, doutores, é uma honra poder ouvi-los. Boa noite, meu querido, obrigado por mais uma vez estar nos assistindo. Aí a continuação da dona Helena, muito esclarecedor, principalmente para aqueles que não atuam na área jurídica. De fato, né, é isso que a gente busca aqui com todos que a gente convida. Um abraço, mandou um abraço para o senhor. Tá bom, um abraço para ela. Saudades deve ser de mim, né? Porque contigo ela convive diariamente. A Elaine Brasil também nos assistindo. Boa noite, obrigado por estar nos assistindo, Elaine. Um beijo também. Então, continuando, doutor. Depois de Rosário do Sul, para qual comarca o senhor aí acabou saindo de Rosário? Foi para qual comarca depois? Depois de Rosário do Sul, eu fui para Farroupilha, né? Eu estava muito feliz em Rosário do Sul. Eu estava no meu primeiro casamento e por questões familiares, né, eu tive que ir para mais próximo a Porto Alegre, né? Embora eu estivesse muito feliz na cidade, muito entrosado no ambiente lá, isso é muito importante. O promotor ele tem que viver a cidade, né? Essa exigência de que juízes e promotores morem nas comarcas onde atuam, né, hoje está um pouco flexibilizado, porque as regiões metropolitanas, as cidades, enfim, ou trabalham em Osório e moram em Tramandaí, não existe nenhum prejuízo a essa função, né? Mas existe uma necessidade, essa exigência, né, que os juízes e promotores residam na comarca, ela é muito importante porque os juízes e promotores eles precisam viver aquilo que está acontecendo, né, na sua cidade, né? Eu sou um defensor de que isso deva permanecer e de que deva ser cada vez mais exigido por corregedorias, por conselhos e tal. Esses profissionais eles têm que viver aquilo porque eles participam das decisões que são muito importantes na sociedade nas quais eles estão inseridos. Isso tudo para dizer que eu estava muito feliz em Rosário do Sul, eu estava bastante integrado. Eu era muito bom de júri. Hoje em dia eu não gosto mais de atuar no tribunal de júri, mas eu era muito bom de júri, as pessoas gostavam de ver o meu júri, sabe? Ao mesmo tempo, eu era muito engajado nas questões de defesa comunitária, de meio ambiente, eu me relacionava tinha um bom relacionamento com juízes, com os advogados, com a sociedade em geral. Eu recebi diversas homenagens quando eu saí de lá, do CDL e tal. Estava muito feliz lá, muito integrado realmente, me dava bem com todo mundo. Claro, né, que a gente costuma brincar que quando o promotor vai embora, se todo mundo fica triste, queria que o promotor ficasse na comarca, é porque o promotor não fez muito bem seu trabalho. Porque faz parte do nosso trabalho arranjar briga, né? Isso, infelizmente, embora eu não goste de briga, isso acaba fazendo parte, né? O promotor que agrada a todo mundo não está fazendo bem o seu trabalho, né? A gente brinca com isso, mas infelizmente é verdade. Mas mesmo assim eu estava muito bem lá, mas por contingências familiares eu precisei sair. E na época, o que havia de disponível era as comarcas que cabiam para mim ali, que eu poderia ter chance de ganhar, eram Encantado e Farroupilha. E eu tinha uma predileção para ir para a comarca de Encantado. Só que por questões de editais e tal, ali eu não ganhei Encantado e acabei indo para Farroupilha, o que foi excelente, né? Foi muito bom, foi uma comarca onde eu fiquei por 5 anos, lá eu conheci a Grazi, né, que é minha esposa,
Conheci ela antes, mas lá a gente se aproximou, começou a namorar, enfim, e começou a formar a família lá. E lá eu comecei a trabalhar mais de perto e mais com mais dedicação na promotoria especializada da defesa comunitária, que é onde eu atuo hoje. Lá eu fui para uma promotoria especializada de defesa comunitária, né? E comecei a atuar mais com relação a meio ambiente, improbidade administrativa e direito do consumidor. Era uma promotoria bastante difícil, bastante pesada, né? Eu tinha saído de uma comarca que me acolheu muito bem, né? De um povo bastante simples e acolhedor, e eu não estou aqui falando mal de Farroupilha, porque eu adoro Farroupilha, mas fui para uma comarca bastante diferente, né, de um povo que acolhe bem, mas que já é mais desconfiado. Eu italiano, eu também não estou falando mal do italiano. Hoje em dia a gente tem que se cuidar, é um saco isso, né, porque todo mundo se ofende, né, eu não estou ofendendo ninguém aqui, estou dizendo que é uma peculiaridade da comarca, né, fui muito bem recebido lá e tudo, mas é bastante diferente, sabe, foi bastante diferente. E aos pouquinhos eu fui conquistando meu espaço ali, né, e também saí de lá, estava muito bem integrado lá, depois de 5 anos, fiquei 5 anos em Farroupilha, né? E lá eu atuei com muita firmeza na parte da improbidade administrativa, né? Foi o período da minha carreira, que hoje tem 17 anos, foi o período da minha carreira, o único período que eu atuei na improbidade administrativa. E eu ajuizei muitas ações de improbidade lá, por muitas questões graves envolvendo patrimônio público, e eu tive um retorno muito bom, muito gratificante em termos de resultado, né? E evidentemente isso incomodou muita gente, né, lá, naquele momento. Né? Na época teve uma questão aí, que agora nem me lembro mais, mas do tal de Valério Duto, que eu já nem me lembro mais o que significa. É tanto escândalo nesse Brasil que vocês vão passando, vai atropelando, né? Mas tinha o tal do Valério Duto lá, que é por onde lavavam dinheiro de alguma dessas mega escândalos que estavam envolvidos, e o Valério Duto estava envolvido até nos meus inquéritos civis lá, pequenininhos, lá de Farroupilha, tinha questões que envolviam o tal do Valério Duto, né? Então, eu só saí de Farroupilha lá porque o meu prazo venceu lá. Infelizmente isso acontece, eu comecei a mexer com muitos interesses, comecei a me incomodar demais, e aí eu pensei, não, tá na hora de sair, tá na hora de dar uma variada, né? Mas sim, antes de vir para cá, foi o lugar onde eu mais morei por mais tempo na minha vida, foi Farroupilha, e de lá eu tenho excelentes recordações também, foi muito gostoso trabalhar, foi muito bom, fiz muita amizade com a juíza com quem eu trabalhei, doutora Cláudia Bamp, que no dia da nossa despedida, ela chorou porque eu estava indo embora, a gente fez uma janta lá, eu jamais imaginei que eu fosse ver a doutora Cláudia emocionada, né, porque a gente trabalhou 5 anos junto, foi muito bom. E de lá eu fui para Rio Grande, daí Rio Grande foi um desafio imenso, né. Eu me dei conta que Farroupilha já não dava mais, que eu já não estava conseguindo desenvolver o meu trabalho com prazer, infelizmente, porque era muita incomodação, mexi com interesses grandes demais, e precisava sair, eu precisava sair, né, porque eu precisava pelo menos dar um tempo de 1 ou 2 anos longe daquilo para depois voltar, isso acabou não acontecendo, e aí eu quis ir para Rio Grande, que é minha cidade natal, né, e para enfrentar um desafio que eu não sabia até então, que eu ia enfrentar, porque eu fui para Rio Grande, não sei se eu posso pular Farroupilha, porque tu perguntou, né? Mas seguindo a carreira, fui para Rio Grande, que foi um desafio grande. Eu cheguei em Rio Grande para trabalhar numa promotoria que só atuava no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Né? Eu sabia que o volume da promotoria era de 1.300 a 1.400 processos por mês, né, que rodavam na promotoria. Era o Juizado Especial Criminal com mais volume do interior do estado, maior inclusive que Caxias do Sul, que era uma cidade muito maior que Rio Grande, né? E eu ia atuar naquilo ali. Bom, tudo bem, é muito volume, mas não tem questões de grande, né? Não são termos circunstanciados, processos que não têm grande repercussão, crimes de menor potencial ofensivo, né? Eu vou dar conta. E de fato, foi bom. Só que quando eu estava atuando lá, 3 ou 4 meses, o promotor da vara do júri resolveu ir fazer um doutorado fora do Brasil, um mestrado fora do Brasil, o Dr. Márcio Chile Gomes.
foi fazer um mestrado fora do Brasil e coube a mim substituí-lo na vara do júri. Né? Eu já tinha uma experiência boa de júri em Farroupilha, em Rosário do Sul, mas eu tive que atuar na vara do júri lá com 2 ou 3 ou 4 júris por semana, né? Numa promotoria em que eu não era titular, ou seja, eu estava substituindo, né? Passou um correndo aqui por trás também. Umas figurinhas. E com um volume muito grande de trabalho, né? Fazendo, em média, 2 júris por semana, mas tinha semanas que tinham 3 júris e teve meses em que eu fiz 12, 13 júris. Né? Isso numa promotoria que não era minha, então tinha todo o volume da minha promotoria, né? Mais aquilo ali. Eu não tinha os guris ainda, era só eu e a Grazi, então acabava ficando mais fácil, mas foi uma dedicação quase que exclusiva durante um ano, né? Que foi o ano que fiz mais de 100 júris, fiz aproximadamente 100 júris, ali nesse período de 13 meses. Né? Foi um desafio muito grande. Olha, quando caiu isso para mim, assim, eu confesso que eu me assustei, e não é muito fácil eu me assustar com trabalho, porque quando eu fui assessor, depois promotor, cheguei em Rosário do Sul, a promotoria estava muito desorganizada, tive que organizar a promotoria, foi um desafio bastante grande também. Depois, quando eu cheguei em Farroupilha também, a promotoria estava há muito tempo sem promotor, tive que organizar a promotoria, então eu não costumava me assustar com o volume de trabalho. Mas quando eu vi que eu ia ter todo aquele volume de 1.300 processos singelos, processos simples, né, mas uma carga muito grande, né, que a minha assessoria dava conta, né, eu conseguia assinar muitas vezes sem ter uma leitura mais atenta, porque é informando o endereço, oferecendo transação, enfim, era um grande volume, mas de coisa simples, mas eu tinha 2 júris por semana, né, e além disso eu tinha uma tarde, um dia inteiro, né, de manhã e de tarde, de audiências de plenário de júri, audiências para formar a culpa, né, e de casos assim, que não eram casos simples, eram casos de homicídios gravíssimos, assim. Rio Grande tem... é minha cidade natal, então eu posso até falar com mais tranquilidade, que eu amo aquela cidade, mas Rio Grande, assim, tudo que é de bizarro acontece em Rio Grande, sabe? Uns crimes bárbaros, uns negócios assim, meu Deus do céu. Né? Teve a questão do maníaco da praia lá, que foi antes de eu chegar, né? O cara que assassinava as pessoas que iam namorar na beira da praia, lá em Rio Grande se faz isso, né? O carro vai para a faixa de areia e as pessoas vão namorar lá de noite, né? E aí teve um cara maníaco que matou lá 12, 13 pessoas na beira da praia. Então tinha muitas questões assim muito complicadas, assim, de crimes muito graves que chocavam bastante e que caíam para mim, né? Então foi uma experiência que foi foi um desafio muito grande, foi um desafio muito difícil de encarar de início, assim, mas quando eu vi que eu estava dando conta, foi muito gostoso de fazer também, né? Porque eu estava conseguindo falar 2, 3 vezes por semana num plenário de júri que é lindo lá em Rio Grande. O salão do Tribunal do Júri lá é muito bonito, é diferente, ele é todo num estilo antigo, né? E eu estava conseguindo, na cidade onde eu nasci, conseguir falar 2, 3 vezes por semana para a comunidade, para a sociedade, porque o Tribunal do Júri se presta a isso também. A gente vai lá falar que a gente quer justiça, que a gente quer que aquele réu que cometeu aquele crime absurdo seja condenado, e a gente consegue falar das pessoas, do trabalho, do esforço daqueles que querem o bem, que estão contribuindo, que estão construindo. Então foi muito bom, foi muito gratificante. Eu pude também, nesse período, substituir em Pelotas também no júri, que onde eu nasci em Rio Grande, mas eu fui morar em Pelotas com 5 anos, então eu consegui fazer 3 ou 4 júris em Pelotas também, o que foi muito engrandecedor para mim como pessoa e como promotor. Foi muito bom ter trabalhado lá em Rio Grande. Só que também, né, por questões familiares e de adaptação, a gente acabou optando por sair de Rio Grande. E aí apareceu Tramandaí no meio do caminho. Eu conhecia Tramandaí de vir passar alguns verões, onde em Tramandaí e em Imbé também, durante o final da adolescência, ali, 17, 18 anos, eu vim passar alguns
alguns verões aqui, claro, né, a ideia que eu tinha era festa, mas eu me lembro que a cidade era legal, era bem organizadinha, né, eu me lembro mais da parte noturna, mas eu pensei, morar na praia é bom, né, é uma cidade organizada, é próxima a Porto Alegre, né, e aí eu conversei com a Grazi, não, vamos levantar acampamento, né, e vamos para Tramandaí. E aí, então, cheguei em Tramandaí em 2012, né, novembro de 2012, né, chegamos em Tramandaí, assumi na primeira promotoria de justiça criminal, eu não conseguia sair do júri, né, nem queria, porque eu estava adorando fazer júri naquela altura do campeonato, eu adorava fazer júri. Na época, eu me lembro que eu conversei, a gente, quando tem a possibilidade de ir para uma comarca ou outra, a gente liga para o colega para saber como é que é, né? Sim. Então eu me lembro que na época eu liguei para a colega aqui, que trabalhava aqui na época, e perguntei para ela, né? Colega, como é que é a promotoria aí? Como é que é? Leonardo, tu não vem para cá porque é muito volume, é um absurdo, é muito volume, o volume de trabalho é invencível, a gente tem que viver praticamente para trabalhar, a audiência começa às 9 horas da manhã e termina às 9 horas da noite. Eu pensei, não pode ser assim, né? Não pode ser assim, tá exagerando, né? Não pode ser assim, bom, eu vim para cá e realmente era. Né? Realmente era assim, era um trabalho invencível. A doutora Cristiane Elizabeth, eu até mandei o link para ela do nosso encontro hoje, a doutora Cristiane Stefanello. Hoje o meu filho Vitor está de aniversário e o marido dela, o Vitor, quem é do meio jurídico que conhece o Vitor, do judiciário, ele também está de aniversário. Então, até brinquei com a Cris hoje mais cedo, nossos Vítors estão de aniversário hoje. E vim para cá, eu fazia audiência com ela e realmente começava às 9 da manhã e tinha dias que acabava às 9 horas da noite. Né? Casos graves também, eu participei da audiência aí do homicídio do menino Lucas, aquele de Osório, que aconteceu ali atrás do clube, no clube clube que eu digo de noite, né, de festa, assim. Essa audiência foi muito marcante para mim, embora eu não tenha feito o júri. Quem fez o júri foi o Dr. Fernando. Foi uma audiência muito marcante para mim, porque o caso era muito grave, né, um homicídio brutal de um jovem de 18, 19 anos que estava vindo curtir festa aqui em Tramandaí. E nessa audiência os réus, eles entraram, jovens também, eles entraram soltos e saíram presos da audiência, né, porque eles tinham descumprido ali umas determinações da decisão que concedeu a liberdade provisória, uma delas de não sair da comarca, e eu pedi a prisão e a juíza prendeu eles, prendeu 2 deles na época. Então eu cheguei aqui, assim, também cheguei aqui numa quarta-feira, e eu tive júri sexta, quinta e sexta, né? Na sexta, quinta e sexta, tive um júri bastante complicado também. Mas são as dificuldades que a gente enfrenta e que vão nos dando duas coisas, vão nos dando força, experiência, e vão fazendo a gente olhar para trás, como num dia como hoje, assim, que a gente está podendo falar do que a gente passou, e ver que a gente fez tudo aquilo que valeu a pena, sabe? Claro que o volume invencível aqui da primeira promotoria de justiça criminal fez com que logo em seguida, na primeira, e eu também não falo isso falando mal de ninguém, mas na primeira oportunidade que eu tive, eu optei por sair, porque realmente a primeira promotoria de justiça criminal aqui é um volume muito grande de trabalho, né? E aí eu saí para ir trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha trabalhado antes, isso lá em 2013, né? E eu fugia como o diabo foge da cruz da promotoria de justiça da infância. Meu Deus do céu, eu não queria trabalhar com infância nunca. Sabe, eu trabalhava quando eu substituía, eu trabalhava, né? Eu trabalhava e eu não gostava, e eu não gostava não gostava das audiências de apresentação, eu achava que nada funcionava, eu não gostava das medidas socioeducativas, porque eu não acreditava nelas, o contato com os conselheiros tutelares era difícil, durante as substituições que eu trabalhava com a infância, eu não gostava de nada, né? Mas aí abriu a infância e eu pensei, eu vou para a infância, vamos ver, pode ser que eu goste, se não gostar, daqui a pouco eu saio, vai abrir outra coisa e eu saio. Bom, fui para a infância com outra visão, logo em seguida veio o Lucas, eu fui pai, isso já muda muito a vida da gente, né? Mas logo que eu fui promotor da infância ali, eu comecei com outro olhar, né? Peguei uma equipe muito boa de trabalho,
o meu assessor, que trabalha comigo até hoje, o Cristiano, logo em seguida assumiu e trabalhava na infância ali junto comigo. Tive excelente estagiária, a Gabi, que é minha amiga até hoje, a Cover, vocês devem conhecer, muitos que estão ouvindo devem conhecer, foi minha estagiária ali logo no início também, e a gente formou uma equipe muito boa de trabalho. O Dr. Emerson era o juiz, que eu sou amigo dele, sou suspeito para falar dele, porque eu gosto mais dele, né? E logo ali a gente começou a trabalhar junto diariamente também, e eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar, comecei a estudar, porque eu fui sem muita noção assim, do que eu ia encontrar pela frente, comecei a estudar, e aí fiz uma parceria muito grande com a Raquel também, que ela é assistente social do município, que trabalha na Casa de Acolhimento. Comecei a me envolver com a Casa de Acolhimento, eu ia lá visitar as crianças, né? Eu levei um amigo meu que trabalha com crianças em estado de abandono, assim, de Casa de Acolhimento, levei um amigo meu para dar um workshop lá, e comecei a me envolver, comecei a gostar demais, né? E aí abriu a possibilidade de eu ir para Osório, né? E aí chegando já onde eu estou até hoje, né? Eu trabalhei em Terra de Areia também por muito tempo, mas nunca deixei de ser promotor de Osório, né? Sempre trabalhando em Terra de Areia e Osório. E aí eu pensei, não, agora eu gosto da infância, agora eu não quero mais sair. Eu tive a grata surpresa de me apaixonar pela infância, né? E depois que nasceu o Lucas, que está aqui do meu lado, bem quietinho aqui, ser pai muda muito a vida da gente. A gente começa a ficar muito sensível com essas questões que envolvem crianças, né? E uma coisa que eu até anotei ali na minha cola ali, que eu acabei não olhando para ela, mas que eu acho legal no trabalho de promotor, é que o Ministério Público, enquanto instituição e enquanto carreira de promotor, o Ministério Público ele permite que a gente faça aquilo que a gente acredita. Cara, e como isso é legal, cara, como isso é importante, tá? Porque não é toda a carreira que permite isso, né? Muitas vezes, eu não quero também aqui criticar, eu já falei antes e vou repetir, toda a carreira tem a sua dignidade, mas muitas vezes em outras funções tu não consegue, cara, tu tá fazendo trabalho que tu não acredita, né? O promotor ele consegue mais do que na minha visão, né? Claro, tô sujeito a críticas essa minha visão e eu recebo elas também de peito aberto, não tem problema. Mas eu acho que o promotor de justiça é o que mais consegue fazer aquilo e que ele acredita. Eu acho que o agente do Ministério Público é o que mais tem condições. Eu acredito nisso, é isso que eu vou fazer, né? Tem essa possibilidade. Então, depois que eu fui pai, ainda que eu comecei a ficar mais sensível a essas questões que envolvem crianças, eu vi que na promotoria da infância eu ia conseguir desenvolver um trabalho que eu acreditasse mais, né? Eu acredito naquilo, eu vou lá. Bem diferente do início, né? Que eu não acreditava na medida socioeducativa. Eu achei que apesar de ir lá para a fase, depois de 6 meses já saía para a rua, já voltava a cometer os atos infracionais, os crimes de novo. Achei que nada funcionava. E eu adorava o direito criminal, né? Tenho especialização em direito penal, direito criminal. E aí, depois de um tempo, hoje eu mudei um pouco, né? E hoje eu não acredito tanto no direito penal, entendeu? Eu acho que, né, hoje em dia, quando eu vou em audiências, e que pena que essas audiências são muito raras, elas podiam ser mais frequentes, mas quando eu vou numa audiência em que eu vejo uma menina que foi adotada, ou um menino que foi adotado que está ali só para dizer que quer se chamar agora, botar o nome do pai e da mãe, ou que está legal, ou que está gostando, cara, essas audiências são gratificantes demais, eu me arrepio só de falar agora, imagina na audiência. Bom, muitas vezes eu tive que interromper a audiência porque eu me emociono, sabe? Então, isso eu já não sentia mais. Isso em Rio Grande, lá, quando eu trabalhava com GCRIM, com júri. Com júri a gente consegue se envolver bastante também. Mas na infância eu consegui me envolver bastante, né? Hoje em dia eu trabalho com a doutora Conceição ali, que ela se envolve muito também e desenvolve um excelente trabalho. Eu trabalho com o Dr. Marcelo, da Defensoria Pública, que é um excelente profissional, né, dedicado, que se envolve também com os processos, né? E como isso é importante, cara, como isso é importante para juiz, para advogado, para defensor, para promotor, como é importante tu se envolver. Não tu se envolver a ponto, né, de às vezes tu pessoalizar, e a gente vê muito isso na prática, advogado brigando, né, mas tu se envolver no sentido de tu acreditar naquilo que tu está fazendo.
Acho que isso é importante, e eu acho que o Ministério Público permite que o profissional faça isso, sabe? É por isso que eu gosto tanto. É importante isso que você está colocando, porque às vezes as pessoas fora, né, das carreiras e das instituições, a sociedade em geral, não conseguem ver que tem o cargo, tem a função exercida e tem um ser humano que está por trás daquilo, né? E que, claro, tem sua bagagem, enfim, como o senhor disse, o senhor conseguiu se realizar depois de algum tempo, de novo, nessa outra área do direito, nessa outra área do Ministério Público que também tem uma grande importância, né? Às vezes a reconstituição de algo que às vezes parecia tão distante para uma pessoa, para alguém que é adotado, ou a resolução de algum problema familiar. Enfim, isso é muito importante para que as pessoas que estão aí nos assistindo também vejam que, e principalmente agora, como o senhor referiu, da pandemia, todos, independente dos seus cargos, daquilo que ocupem, nós estamos comungando aqui na sociedade, e é importante, cada um tem o seu papel, mas todos somos seres humanos. Então, isso é muito importante e gratificante também escutar da sua parte. Antes de nós encerrarmos, que eu sei que está excelente, né? Mas eu quero voltar ali para outros comentários que o pessoal colocou depois que a gente viu. Outra vez, ó. A Graziela Leite. Oi, pai. Mandaram um oi, pai, para o senhor. Esse que é aqui do lado. Ele está se escondendo aqui, eu vou até tirar, ele está se escondendo. Ó. A gente tem que se virar, né, cara? Agora com esse trabalho remoto e aula remota aqui, como eu te mostrei no início, antes em off ali, eu tô trabalhando do lado dele aqui, ele está fazendo aula e eu tô despachando meus processos, inquéritos aqui, e ele fazendo aula na mesma mesa, que a mesa é grande e dá para os dois. E tem uma outra figura aí que ele mandou um abraço. Ó. Estou vendo meu filho, Leonardo, e aprendendo com ele. Parabéns pelo programa. Meu pai está lá em Pelotas, isolado lá. Saudade. Um forte abraço para o seu José Roberto, e que saiba que eu não preciso dizer isso, mas que é uma excelente pessoa, mesmo no contato virtual, atencioso e com certeza comprometido e merecedor daquilo que hoje está fazendo. Não é porque estou conversando, mas sei porque que realmente é isso. Meu velho mandou hoje, tá para se vacinar essa semana. Tô na torcida aqui para ver o velho vacinado logo. Já tá aí. Ó, doutor Ed Moraes, grande doutor Ed Moraes. Boa noite aos dois novos debatedores, parabéns. Forte abraço. Doutor Ed já passou aí pelo nosso... Grande advogado, Lídio Osório, merece todo o meu respeito. Doutor, então, continuando, né, para a gente encerrar mais alguns minutinhos. O senhor já falou do seu histórico, o senhor já falou por onde o senhor passou, o senhor já falou as suas principais áreas de atuação, que hoje o senhor se reinventou, se reencontrou na infância e juventude, também atua, né, já atuou na defesa do meio ambiente, defesa comunitária, enfim. O que o senhor diria, independente da questão legal, o que é, para que as pessoas entendam, né, o que é essa grande figura, o Ministério Público? O que é o Ministério Público? O pessoal tanto fala, mas eu vou lá denunciar o Ministério Público, eu vou... O que é o Ministério Público? Quando eu disse aqui uma coisa, mas eu quero dar os créditos, né? Eu nem me lembro quem era o procurador que me entrevistou no primeiro concurso do Ministério Público que eu fiz, que eu rodei. A gente passa na primeira prova e depois tem uma entrevista com um procurador, com um promotor antigo, né, para mostrar a cara lá, né? Ver quem é que está querendo entrar na instituição, quem é que está querendo ser promotor. Então a gente passa uma entrevista. Na época, eu tinha um pouco de medo de ser rejeitado pela instituição por alguma coisa ou por outra, a gente cria coisa na cabeça, né? Eu adoro tatuagem, eu tenho várias tatuagens. Na época eu me lembro que eu não podia, eu tinha medo de fazer uma tatuagem com medo de rodar no concurso, né? Tinha essa coisa existe até hoje, acho assim. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa primeira entrevista que eu fiz, depois de passar na primeira prova do concurso, eu acabei rodando depois, no segundo concurso que eu fiz 3 concursos no Ministério Público, passei em terceiro. Na entrevista, o procurador, que eu não me lembro quem é, infelizmente,
começou a me fazer perguntas e tal, e eu estava também fazendo um concurso, eu estava fazendo vários concursos, e eu estava fazendo concurso para defensor e para juiz. E eu queria fazer a entrevista, eu não queria mentir, não fazia parte do meu repertório ali de respostas encaixar uma mentira ali para tentar me beneficiar de qualquer forma que fosse, até porque eu achava que isso não era necessário. Mas lá pelas tantas ele me perguntou o seguinte: estás fazendo algum outro concurso? E eu estava fazendo concurso para defensor e para juiz na época. E eu tinha na minha cabeça que se eu não chegasse lá e dissesse assim, eu amo o Ministério Público, eu sempre quis ser promotor, é tudo que eu quero para minha vida, porque se eu não declarasse um amor incondicional do Ministério Público, eu achei assim, eles não vão me querer, não vou ter mais dificuldades para passar, né? Eles querem aquele que está vocacionado, meu Deus, é tudo que eu quis desde pequeno, né? Então eu tinha muito medo de dizer que eu estava fazendo os concursos, que eles diziam assim, mas vem cá, afinal de contas, tu quer ser juiz ou tu quer ser promotor, tu quer ser defensor, né? Porque aqui a gente quer alguém que está vocacionado. E eu, quando ele me fez aquela pergunta, eu pensei, e agora? Né? O que eu vou dizer? E aí eu vou dizer a verdade, né? Eu falei, não, doutor, eu estou fazendo concurso sim para juiz, estou fazendo para defensor público, estou fazendo concurso para o Ministério Público. E aí ele me disse o seguinte, é uma coisa que eu guardo até hoje e que eu procuro passar, né, para essas pessoas que ainda não escolheram o que querem ser, né? Toda função tem a sua dignidade. E eu vou além disso, todo trabalho tem a sua dignidade. Todo trabalho tem a sua dignidade, né? E quando ele disse aquilo, para mim, eu me aliviei, né, na hora, né? Porque ele viu que eu estava nervoso de ter que dizer, né? Ele entrou na minha cabeça, não, esse jovem aí que quer ser promotor, ele está com medo, né, de dizer que também quer ser juiz, de que também quer ser defensor, né? Então ele falou, não, pode ficar tranquilo, né? Mas o que é o Ministério Público? Então o Ministério Público, ele está lá na Constituição como uma das funções essenciais, né? É uma cláusula pétrea, né? O Ministério Público ele não pode deixar de existir, né? E as pessoas que procuram o Ministério Público, elas vão levar então algum direito que elas se julgam possuidoras daquele direito e que aquele direito também é de uma coletividade, né? Então, o Ministério Público, então, é uma casa que acolhe as pessoas que acreditam que estão sendo lesadas em seu direito, seja ele qual for. E eu digo seja ele qual for, porque mesmo quando a gente não pode atender, né, e eu gosto muito do atendimento ao público, o atendimento ao público que agora está parado por causa da pandemia, né? Eu gosto muito de atender as pessoas e uma das respostas que eu menos gosto de dar é o seguinte: isso não é comigo, eu tenho que te mandar para a Defensoria Pública ou para um advogado. Porque, infelizmente, parece que a gente não está querendo atender. Infelizmente, se criou a cultura um ranço do servidor público. O servidor público não quer atender, quer passar. Então, o que mais me deixa desgostoso é quando a pessoa já passou pela delegacia, já passou pelo fórum, e realmente não era na delegacia, realmente não era no fórum, já passou pela procuradoria, pela assistência da Facos, e não conseguiram atender, e ela chegou ali cheia de esperança de achar que eu ia poder resolver o problema dela, e infelizmente não era comigo também, né? É muito ruim ter que dizer para a pessoa, olha, não é contigo, não é comigo, infelizmente o teu direito é um direito individual, que se eu quisesse, por mais vontade que eu tivesse de ajuizar uma ação para ti, para tu ter o direito de pensão para o teu filho, né, o juiz iria indeferir minha inicial, porque eu não tenho nem legitimidade ativa para estar entrando com isso, porque isso que tem que fazer é um advogado. Né, a OAB vai me processar com todo o direito que eu estou tirando, né, o cliente do advogado, né? Então, as pessoas que acham que estão tendo seus direitos violados, as pessoas têm que procurar o Ministério Público, mesmo que sejam para obter uma orientação. Eu me lembro que em Rosário do Sul eu fazia atendimento, e assim a gente começa a lembrar de casos, né? Eu tenho guardados assim, inúmeros, imensos, cara. Um número de coisas que eu me lembro é incontável, assim. Eu me lembro quando uma vez um senhor idoso me procurou em Rosário do Sul, e olha, isso foi em 2004, tá? E eu me lembro disso até hoje. Ele me procurou e eu recém tinha morado em Porto Alegre e eu morava bem no meio da confusão ali, o viaduto Otávio Rocha, a Fernando Machado ali, eu morava ali por perto.
E ele me procurou, eu me lembro que eu passava para ir no centro e tal, e passava na frente dos bancos e tal, e tinha umas gurias que vinham com uns... quer crédito, e chegava a puxar pra gente, tem crédito aqui, dinheiro fácil, e tal, aquela coisa, né? Bom, e eu estava acostumado a passar por ali, né? E uma vez um senhor idoso me procurou lá na promotoria, dizendo que tinha ido a Porto Alegre, tinha ido no centro, e parece que eu estava vendo aquilo, né? E de que tinha contraído um empréstimo, né? Tinha contraído um empréstimo que ele não tinha entendido muito bem o que ele estava fazendo, mas que a guria disse que ele ia ter dinheiro, ia sair dali com dinheiro, e ele contraiu um empréstimo que cara, estava levando 70% da aposentadoria do INSS que ele recebia todo mês, né? E não era comigo. Né? Ele tinha que procurar um advogado porque ele contraiu o empréstimo e tal, mas eu falei assim, eu não vou deixar esse senhor desamparado, não consegui, né? Não consegui dizer que não era comigo, que tinha que ser. E eu peguei o telefone mandei e-mail, peguei o telefone, mandei ele voltar depois de uma semana, peguei os dados da financeira em que ele fez o empréstimo. Resumindo, depois de muito ir atrás, não deleguei isso para estagiário, para assessor, para ninguém, fiz eu sozinho, mas consegui contato com o assessor jurídico da financeira, expliquei a situação para ele e consegui reverter a situação para o vovozinho lá, de Rosário do Sul. Né? Então, eu acho que embora isso fosse um direito individual, e eu não estava querendo tirar o trabalho de nenhum advogado, né? Mas a pessoa me procurou, ela se sentiu lesada num direito, né? E eu me senti no dever de ajudar ela. Né? Então, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é a casa em que as pessoas que estão se sentindo lesadas em seus direitos devem procurar. Porque lá eles vão encontrar alguma resposta, mesmo que a resposta seja não é comigo. Porque quando a pessoa for no Ministério Público e o promotor de justiça disser não é comigo, é porque não é mesmo. Mas ele vai encaminhar a pessoa para o local correto. Né? É muito chato a pessoa ficar que nem uma bolinha de ping-pong de um lado para o outro, né, não conseguindo resolver, e às vezes são coisas graves, às vezes são coisas delicadas, são coisas que estão gerando um transtorno na vida pessoal daquela pessoa, né, na vida pessoal daquela pessoa, enfim, na sua vida pessoal, né, são coisas ruins, e a pessoa nos procura com muita esperança de que a gente vai conseguir resolver o problema. E eu quero dizer que as pessoas devem continuar procurando, né, devem continuar batendo na porta da promotoria. Hoje a gente não está com atendimento presencial. Eu discutia isso com o Dr. Fernando Andrade Alves a semana passada, quando a gente precisou fechar a promotoria de justiça por causa da pandemia. Nós estivemos com 3 ou 4 casos ativos de Covid na promotoria. Graças a Deus todos estão recuperados, não precisaram de internação hospitalar. Mas chegou, e eu estava conversando com o Dr. Fernando, ele, cara, nós não podemos fechar a porta, porque nós somos uma instituição essencial, né? Nós não podemos, a pessoa que chega lá não pode dar com a cara na porta, né? Nós temos que dar a nossa parcela de contribuição, e eu querendo fechar, porque eu pensei assim, eu sou diretor da promotoria, se morrer alguém lá dentro de Covid, eu vou ter que levar isso para o meu travesseiro, né? E eu não posso, eu estou aqui, eu sei, eu pensei o seguinte, bom, a gente é essencial, mas a nossa contribuição agora é fechar até para diminuir o volume de gente na rua, a quantidade de gente na rua, né? Nós continuamos com os canais abertos por e-mail, claro que a procura é muito menor, né? É óbvio que a procura é muito menor, mas a gente está com o telefone de plantão, que está aqui em cima da minha mesa, né? Eu tive de plantão durante muito tempo, por um ano e pouco, agora nessa pandemia, resolvi muitas questões por telefone, né, casos graves mesmo. Então as pessoas têm que procurar. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é essa casa onde a porta vai estar sempre aberta, tá? Muitas vezes a pessoa pode chegar lá e dizer assim, não é aqui, é na defensoria e tal, mas sempre vai ter um atendimento digno, um atendimento que seja merecido, né? Para os leigos, bastante leigos, isso é o Ministério Público. Espetáculo. Doutor, um caso, eu sei que muitos lhe marcaram, mas eu tenho certeza que tem sempre aquele que o senhor volta e meia lembra, talvez pudesse ter feito diferente, ou teria feito da mesma forma que fez na época. Um caso que tenha lhe marcado, seja do início da carreira, seja mais recente, e assim que tenha realmente lhe marcado. Eu vou aproveitar o gancho. São vários, Carlos, são vários mesmo. Não, é muito difícil pegar um, né? Muito difícil pegar um.
Mas eu estava conversando um pouquinho antes de a gente começar o nosso assunto aqui, eu estava atento ao WhatsApp, porque eu sabia que tu ia me chamar, e me veio uma mensagem do Major Luizinho, né? Que eu não adoro ele, mas a gente não troca mensagens assim toda hora, né? E chegou, fazia muito tempo que eu tenho o celular dele gravado no meu, então veio ali, Luizinho, e veio uma mensagem, doutor, enfim, puxando uma conversa e agradecendo ali por uma questão ali que eu dei um parecer que foi favorável à Brigada Militar para a utilização de um carro que estava no inquérito policial. Bom, ele me mandou para me agradecer, eu falei para ele, vou entrar numa live daqui a pouco e vou falar sobre a excelente relação entre o Ministério Público e a Brigada Militar, que aqui eu falei de várias instituições e não falei da Brigada Militar, nem da Polícia Civil, mas eu tenho um carinho e uma admiração enorme. Quem me conhece no dia a dia, né, a minha esposa brinca seguido comigo que eu tinha que ter sido policial, né, porque é uma das também para qual eu sou vocacionado, porque eu adoro a atividade policial e eu tenho o mais profundo respeito pelos policiais, sejam eles os civis ou os militares, né? Eles são nossos parceiros de trabalho, né, que ombreiam com a gente no fórum, em audiência. Muitas vezes eles estão fazendo trabalho em situações muito mais adversas do que a do promotor, mas eles estão sempre ali, eles são a ponta da frente lá da nossa atuação, né? Queria mandar um abraço aí para o Major, caso ele esteja assistindo, né, e dizer que eu tenho mesmo uma admiração muito grande pela função policial. E, já que tu me perguntou um caso, e eu me lembro de inúmeros aqui, né, mas como eu falei que eu não gosto mais de fazer júri, porque eu realmente não gosto mais de fazer júri, eu tenho um carinho e admiração pelo júri, mas eu fiz um júri lá em Rio Grande, e eu me esqueço dos júris, né? Eu me esqueço, eu tenho a grata, eu só agradeço por me esquecer dos júris, porque geralmente são coisas muito difíceis, mas esse eu nunca me esqueci, porque foi o homicídio de um policial militar, né? E eu me lembro que o filho desse policial, eu me emociono falando disso, porque lembra mesmo, o filho desse policial militar, ele ia toda semana na promotoria perguntar como é que estava o processo e quando é que ia sair o júri, né? E aí caiu, né, e ele ia antes de eu assumir. E o promotor do júri lá em Rio Grande, o Dr. Márcio Chile Gomes, que hoje está em Pelotas, ele é muito respeitado, e ele era muito respeitado e um excelente promotor de júri, talvez um dos maiores, talvez não, com certeza um dos maiores que o estado do Rio Grande do Sul já teve em sua história, né? Nós podemos falar de vários aí, o Marcelo Ribeiro, Eugênio Paes Amorim, e o Márcio Chile Gomes está nesse time aí, com certeza. E quando eu me dei conta que eu estava com aquele processo na minha mão e que ia cair para mim fazer aquele plenário de júri, né, eu entendi que era um desafio que eu ainda não tinha tido na minha carreira, que era um júri de um policial militar exemplar, né, que foi assassinado fardado, né, e que a comunidade tinha se sentido muito aquilo ali, né, e tudo que envolvia a proteção social, a proteção pela Brigada Militar, o Ministério Público, e além disso, né, ele deixava filhos, né, e o filho dele ia procurar toda semana para saber como é que estava, e as filhas também, e a esposa também, mas o filho sempre ia. E eu fiz esse júri, foi um dos júris que eu fiz, tirando os do início da carreira, que eu pegava o processo 15 dias antes, né, depois a gente aprende a estudar o processo do júri, às vezes, de manhã, né, o júri às 9, a gente acorda às 7 para estudar e tá tranquilo e sai um bom júri. Né, mas esse, eu me lembro que eu peguei o processo 10, 15 dias antes também, que eu entrei para dentro do processo, e eu fiz um júri com muito sangue nos olhos, digamos assim, né, com muita emoção, me emocionei em plenário, né, ao falar da carta que a filha fez para ele no Dia dos Pais, depois que ele já tinha falecido, né, dizendo que ia encontrar ele no céu e tal, e eu fiz esse júri e consegui condenar, né, o homicida, né, foi uma pena bastante alta,
E eu pensei assim, o filho dele vai ser muito grato e tal, e vai parar de ir na promotoria, porque a justiça vai estar feita e tal. E ele continuou indo na promotoria, né? Mas não para perguntar, e sim para agradecer ao trabalho que eu tinha feito. E então, como eu falei com o Major Luizinho antes, e me lembrei desse caso aí, são só um, né? Tem outros milhares de casos aí, mas me lembrei desse. Foi um caso que eu sempre vou me lembrar. Doutor, vamos partir agora para o encerramento e desde já eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite, de estar participando, de ter dado essa aula sobre o Ministério Público, e eu tenho certeza que quem nos assistiu aqui agora consegue entender um pouco mais sobre a carreira do promotor, sobre o que é o Ministério Público enquanto instituição essencial de justiça e a sua relação com o país. A gente falou muito do Estado aqui, mas é uma figura importante no país, principalmente nessa defesa, além da questão de acusação, mas defesa dos direitos coletivos, né? A sociedade, ser a voz, muitas vezes, da sociedade. Então, com certeza, todos aqui entenderam muito melhor. Fica o convite para outra oportunidade, se assim o senhor Claro. também quiser, mas para contar esses outros causos aí, que com certeza, de 17 anos de atuação, tem muita história para contar. Tem bastante. Então, lhe agradeço e, assim, é uma honra e um prazer ter conversado com o senhor aqui. Da mesma forma, eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que assistiram, as que comentaram, as que preferiram só ficar assistindo. Também me coloco à disposição, tua, da Carla, da Marilena, né, que eu gosto muito delas. Como promotora, a promotoria está sempre aberta, né? Também quando precisar para, enfim, qualquer questão envolvendo o Ministério Público, pode me chamar que vai ser um prazer muito grande conversar. Então, pessoal, estamos encerrando a nossa live hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, também assistir ao vídeo aqui da íntegra da live lá no YouTube, no canal Descomplica Direito, ou, se preferirem, podcast no Spotify também Descomplica Direito. A todos, um forte abraço e, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Até mais. Obrigado. Até mais.